Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você esta terra como herança. Amém? Muito obrigado. Podem assentar. O livro do Gênesis é fascinante, e uma das razões pelas quais este livro é fascinante é porque ele registra Deus, no capítulo 12, aparecendo para um ancião de 75 anos de idade, e lhe fazendo um convite irresistível de sair da sua terra, de sair da sua cidade, de sair do meio dos seus parentes, e ir para um lugar que ainda lhe seria revelado, um lugar desconhecido até. Este homem viria a ser, ainda não era, mas viria a ser o amigo de Deus. Este título não foi ninguém que deu a Abraão, foi o próprio Deus quem o chamou de meu amigo. E o texto do capítulo 12 revela por que Abraão viria a ser o amigo de Deus. Quando Deus lhe disse para que ele saísse, ele não pediu a localização. E amigo é assim, amigo confia na proposta. Ele não pergunta onde. Se ele ouvir de um amigo que ele considera, vamos, a resposta é, bora. Abraão deixa sua cidade, deixa sua terra, deixa seus pais, confiando na palavra de Deus, de um Deus até então para ele desconhecido. A origem de Abraão era uma origem idólatra. Este Deus é um Deus novo para Abraão, mas ele confia. As promessas eram extraordinárias. Eu vou fazer de você um povo numeroso, promessa extraordinária. Eu vou te tornar um homem famoso, promessa extraordinária. Eu vou engrandecer o seu nome. Eu vou abençoar os que te abençoarem e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, promessa extraordinária. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras eu vou te abençoar e você vai ser bênção para a sua família, e sendo bênção para a sua família, essa família será bênção para outras tantas famílias. Também uma promessa extraordinária. Capítulo 13, capítulo 14, nós lemos o 15. Alguns anos já se passaram. E Deus aparece a Abraão outra vez. E eu vou usar aqui Abraão, porque todos nós sabemos que posteriormente Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. E quando Deus aparece para Abraão no capítulo 15, Deus lhe diz: Abraão, não tenha medo.
eu protejo você. A sua recompensa será muito grande. O texto não diz especificamente por que Deus disse isso a Abraão. Se Deus disse, Abraão, não temas, certamente Abraão estava com medo. Deus não é como a gente que vemos as pessoas e suas reações ou suas expressões faciais, deduzimos o que talvez esteja acontecendo e a gente lança palavras, esperando que nessas palavras lançadas Deus nos use para alcançar o coração das pessoas. Deus não é assim. Deus diz as coisas acertadamente. Se ele disse a Abraão não tenha medo, é porque Abraão estava com medo. Medo de quê? Primeiro, todos nós sabemos que no capítulo 14, que obviamente antecede o capítulo 15, houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis. 4 reis uniram seus exércitos e pelejaram contra os 5 exércitos de 5 reis de cidades. E os 5 reis foram derrotados, e dentre os reis derrotados estava o rei de Sodoma, cidade onde Ló, sobrinho de Abraão, morava. Ló, sua família, seus bens foram levados cativos. E quando Abraão fica sabendo disso, ele convoca 318 soldados, não, servos, que trabalhavam em casa. Com estes servos Abraão foi e ele derrotou os reis vencedores da guerra, de 4 contra 5. E ele recupera os bens de Ló, recupera as famílias que foram levadas cativas. Nesse resgate, certamente Abraão viu, se o resgate foi de bens, mas também foi de famílias, certamente Abraão viu filhos abraçando os pais, pais abraçando os filhos e se alegrando pela providência de Deus, enviando Abraão com seus servos para libertá-los. Imagine você, não tendo filhos, sendo providência de Deus para famílias, sendo instrumento de Deus para abençoar famílias, para resgatar famílias, vendo famílias completas, felizes, mas você olha para você e eu não posso me alegrar com o meu filho, porque eu não tenho, e eu não tenho porque Deus não me deu. Deus não havia dito claramente a Abraão, eu vou te dar um filho, mas Deus disse indiretamente, você vai ser pai de uma nação numerosa. Então, indiretamente, Deus tinha dito, eu vou te dar um filho, indiretamente. E no princípio foi isso que Abraão recebeu como palavra de Deus, como promessa de Deus. Só que eu disse, o capítulo é o 15, já não é o 12, os tempos passaram, os anos passaram, e Abraão está cogitando algumas possibilidades. Abraão está agora sugerindo, será que Deus me disse que faria de mim pai de uma nação numerosa, mas que Ele vai fazer isso sem que eu tenha um filho que nasça de mim mesmo? Será que Deus vai fazer isso de um modo que eu não tenho agora a capacidade de entender ou de enxergar essa possibilidade? Será que Deus não fará isso de algum outro modo ou por algum outro método que eu desconheço? Ele olha para o servo e diz, talvez seja. Ele olha para a promessa feita, ele imagina que seja de um nível só espiritual e não físico. Ele está cogitando essas possibilidades. E aí 2 sentimentos estão presentes aqui no texto. Primeiro, o medo. Ele tinha vencido 4 reis. O medo de vingança. O medo de esses reis se juntarem novamente, se recomporem e virem atrás dele.
Mas Abraão não seria considerado o pai da fé? Pois é, os grandes homens de Deus possuem seus medos. E é por isso que Deus aparece a Abraão, e a primeira coisa que Deus diz a Abraão é: você não precisa ter medo, eu sou o seu escudo, eu protejo você, eu estou te vendo, eu sou responsável pela sua proteção, não fique com medo. Só que Deus não chega para resolver um problema só, Deus chega para resolver os problemas. Deus consola Abraão, tirando-lhe o medo, e Deus lhe acrescenta: grande será a sua recompensa. Ele está falando do quê? Ele está falando de que Abraão abriu mão, renunciou os despojos que eram direito dele. Quando ele recuperou as famílias e os bens, ele abriu mão. Deus estava dizendo: Abraão, se por acaso isso está no seu coração, se por acaso você está cogitando ter errado na decisão de rejeitar isso, não se preocupe, eu tenho uma recompensa muito maior para você do que esse dinheiro que você abriu mão. Eu tenho algo mais extraordinário para você. A sua recompensa será muito grande. Aí Abraão começa a dialogar com Deus, começa a conversar com Deus. Abraão diz: Senhor, que me darás? Se o Senhor está dizendo que a minha recompensa é grande, se o Senhor está dizendo que o Senhor tem algo extraordinário para mim, o que é que o Senhor vai me dar? Qual é o seu plano, Deus? Aí ele diz: porque o meu plano é, eu já vou passar tudo para o nome de um servo que está aqui na minha casa me servindo há bastante tempo. E o Senhor sabe quem é? Eliezer, de Damasco. Porque eu já estou descendo a colina, eu não sei quanto tempo eu duro aqui, então eu já vou providenciar isso, já vou deixar meu testamento escrito, e o herdeiro de tudo será o meu servo Eliezer. Aí ele completa dizendo: porque o Senhor não me tem dado nenhum filho. Olha a ousadia de Abraão. Ousadia? Sim, ousadia, mas ele não cometeu nenhum pecado. Ele não questiona de Deus, ele questiona a Deus. E para Deus você pode dizer o que você quiser. Para o seu pai, você pode dizer o que você quiser. Você pode abrir o seu coração e falar de suas insatisfações, das suas expectativas frustradas. Você pode falar sem medo. Essa conversa aqui entre Abraão e Deus, entre Deus e Abraão, é um papo reto. E olha que Abraão não teve a ousadia de Jeremias. E olha que Abraão não teve a ousadia de Moisés. E olha que Abraão não teve a ousadia de Elias. Mas ele foi ousado. O que o Senhor vai me dar, já que o Senhor não me tem dado filho algum? Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: o seu filho que sairá de você, que será filho natural seu e legítimo seu, será o seu herdeiro, e não o seu servo, o seu escravo. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, eu sei que você, como qualquer homem, chegou a cogitar inúmeras coisas, mas você não entendeu errado. Eu te darei o filho e ele será o seu herdeiro. O que Deus estava dizendo é: Abraão, eu sei que você está fazendo os seus planos aí, mas eu não te chamei para fazer plano, eu te chamei para seguir o meu plano, e o meu plano ainda está de pé. Os seus planos, Abraão, não vão se concretizar, seus planos são pequenos demais. Olha aí o que você já estava cogitando. O meu plano é maior, o meu plano é mais extraordinário. Eu só estou esperando, Abraão, o tempo certo.
isso que Deus estava dizendo. Eu tenho um plano melhor para você. Aí o texto diz que o Senhor o levou para fora da tenda. Como é que está Abraão naquele dia? Como é que estava Abraão antes dessa experiência com Deus? Aflito, preocupado, duvidoso, entristecido. E tem dias que a gente também está assim. Tem dias que a gente está tão mal, que a gente está tão no fundo do poço, que pode Deus dizer, sai daí, que a gente não tem condição de sair. E Deus sabe disso. E Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. É nesses dias que Deus não manda sair. É nesses dias que Deus vai lá e nos tira para fora e nos leva para o lugar que Ele quer nos levar. Lá de Ur dos Caldeus, Deus disse a Abraão, sai. Você tem condições para isso? Sai. E Abraão saiu, mas da tenda, Deus foi lá e tirou Abraão. E o texto diz, levando-o para fora, disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se é que você pode contar. O que Deus estava dizendo a Abraão, está dizendo a alguém aqui, talvez não a todos, mas a alguém aqui. Eu estou te levando hoje para um lugar, para que você saia do lugar que você está, que limita a sua visão, e para esse lugar que eu estou te levando, você vai poder olhar para cima, você vai olhar para os céus com esperança, para que eu te mostre o que eu estou para fazer na sua vida. Tem dias que são assim, tem lugares que são assim, tem dias que são assim como? Tem dias que são escuros demais. Tem lugares que são assim como tem lugares que nos impedem de enxergar a grandiosidade do que Deus está para fazer. Então Deus diz, sai desse lugar que está te limitando, vem para fora, deixa eu te levar para um lugar onde a sua visão pode ampliar, onde você pode enxergar além do que você está enxergando agora. Para você sair, Deus tem que te tirar, porque se você permanecer no lugar que você está, é um lugar cômodo demais, é um lugar pequeno demais. Deus tem algo extraordinário para fazer, e Ele quer que você olhe para cima, que você olhe para os céus. Olha a missão que Deus dá a Abraão: conte as estrelas, se é que você pode contar. Alguém disse que para contar as estrelas, 1 hora falta dedo. A Bíblia diz que as estrelas são em um número de um exército, é um número incontável. Os cientistas confirmam isso quando dizem que há na Via Láctea, a galáxia que nós estamos, mais de 200 bilhões de estrelas. E a Via Láctea, a galáxia que estamos, não é a única galáxia que existe. O exército de estrelas do céu é incontável. A missão que é difícil para Abraão, que na verdade é impossível para Abraão, para Deus é fichinha. Ande com quem pode resolver o que você não pode. Foi isso que tirou Abraão da Mesopotâmia, foi isso. Porque o Deus que mandou Abraão contar as estrelas, e já deu logo a cartada, se é que você pode, é o Deus que criou o exército das estrelas. É o Deus que conhece cada estrela, não por número. Deus não olha para as estrelas e conta 1, 2, 3, enumerando as estrelas, não. A Bíblia diz que cada uma das estrelas
possui um nome, e Deus conhece cada estrela pelo nome, e se Ele as convocasse, todas elas se apresentariam a Ele, e nenhuma faltaria. É isso que Deus quer fazer com Abraão, que está fazendo com você aqui hoje. Ele está mostrando para você o tamanho dele. Tem lugar, tem dias, tem momentos que as circunstâncias cegam os nossos olhos e nos impedem de enxergar a grandiosidade daquele que nos fez a promessa, e isso nos leva à dúvida, nos leva à incerteza, e são nesses dias de escuridão que Deus aparece para reafirmar a promessa. Passaram 10 anos, não importa. Abraão, olhe para a imensidão azul do céu e veja a quantidade de estrelas que existem. Quer saber de uma coisa? A sua descendência será tão numerosa quanto. Eu sei que dizer de Abraão é algo que talvez não empolgue você, mas enquanto eu prego, eu gostaria que você fosse meditando em como essa palavra, em como essa promessa que Deus fez a Abraão se aplicaria a você, a sua família. Eu quero te convidar para esse desafio hoje. Quando Deus disse a Abraão: conte as estrelas do céu, porque assim será a sua descendência, Deus estava dizendo: Abraão, eu não quero que você seja guiado pela sua realidade agora, porque hoje você não tem nenhum, mas você terá tantos que será incontável a quantidade dos filhos que eu darei a você. Nós não fomos chamados para sermos guiados pelo que nós estamos vendo agora. Você foi chamado para sair do nível natural das coisas, para viver a experiência do sobrenatural. O que guia a nossa vida não é o que nós vemos, mas é o que cremos. É por isso que o texto diz que Abraão creu no Senhor. Quando Deus disse isso aqui, Abraão creu. Ele não tinha outra alternativa. Nós não temos outra alternativa. Deixa eu te dizer uma coisa: se um homem te prometer algo, por mais simples que seja, acredite duvidando. Como é que faz isso? Não sei, na hora você vai saber. Acreditar duvidando. Mas se Deus te fizer uma promessa, por mais difícil que pareça, por mais distante da realidade que pareça, confie, acredite, tenha fé, faça como Abraão, diga: amém, Deus. Eu creio, Deus, nessa palavra eu creio, eu confio que o Senhor pode fazer. O que é acreditar duvidando? Se o homem disser: não venda a sua casa não, não venda tudo que você tem, vá para outro estado, para outro país, faz isso não. Mas se Deus disser para você, como disse para Abraão, para você fazer suas malas, desmontar sua tenda e ir para um lugar a mais de 800 quilômetros de distância, andando a pé, peregrinando, pode ir tranquilo. Confie na direção de Deus para a sua vida. Deixa eu compartilhar com você um segredo aqui. Há dias que Deus faz com a gente o que fez com Abraão, mas não é todo dia. Há dias que Deus aparece audivelmente, por meio de um instrumento, por meio da palavra. Deus nos dá uma direção. Se Deus fizer isso, acredite, confie, siga o plano de Deus. Mas nem sempre Deus vai fazer isso. Por quê? Por causa do Salmo 91. Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus também honra o seu caminho. Deus também honra a sua decisão.
E Ele está dizendo a alguém aqui aflito, talvez a sua experiência não seja a experiência de Abraão, eu farei isso em outra ocasião. Deus está dizendo, eu farei isso em outro momento, eu vou dar clareza a você, mas por enquanto, siga o seu plano, e eu vou dar ordem aos meus anjos para te guardar, eu vou dar ordem aos meus anjos para te proteger. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tem gente que fica parado, estagnado, estacionado, esperando uma experiência maravilhosa, extraordinária, mas nem sempre Deus vem no extraordinário. Tem dias que Deus vem no natural. Esse dia aqui foi o dia do sobrenatural, mas nós ainda estamos no mundo. Abraão teve o dia do sobrenatural, mas teve o dia que Deus disse, olhou para ele e disse assim, ouve sua esposa. Vai ter dias que a direção de Deus para a sua vida, marido, estará na boca da sua esposa. Vai ter dias, pais, que a direção de Deus para a sua vida estará na boca do seu filho, que não sabe nem o que está falando. É direção de Deus, apenas confie. Deus tem suas variadas formas de nos dar direções. O importante não é como Ele deu a direção, o importante é se você vai seguir a direção de Deus até o fim, custe o que custar. Abraão creu no Senhor, mas o versículo 7 registra ainda uma continuidade neste diálogo entre Deus e Abraão. E o que foi que Deus disse? Eu sou o Senhor, que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. Isso é extraordinário. Extraordinário por quê? Porque a preocupação de Abraão é em relação ao herdeiro. Deus diz, o herdeiro você terá. O plano ainda está de pé. Eu te darei o herdeiro. Mas olha para você ver, Abraão, como o meu plano é completo. Eu não vou te dar apenas o herdeiro. Eu dou a você o herdeiro e eu dou a você a herança. Eu te tirei da terra de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra. O que Deus estava dizendo é, Abraão, olha como o meu plano é superior. Olha como o meu plano é maior. Se eu quisesse só te dar um filho, eu tinha te dado um filho lá na Mesopotâmia, mas eu não te tirei da Mesopotâmia só para isso. Eu tenho mais para você. O que Deus está dizendo ao nosso coração essa noite, eu tenho mais. Eu tenho mais. Eu não tirei você do mundo apenas para alegrar o seu coração com a salvação da sua alma. Eu tirei você do mundo para alegrar o seu coração com a salvação da sua alma, mas também para alegrar o seu coração com a salvação da sua família. Eu tenho mais. Eu te tirei do mundo não para livrar apenas a sua alma do inferno. Eu te tirei do mundo para você ser uma bênção para as pessoas. Eu te tirei do mundo para te fazer prosperar, porque a prosperidade que eu tenho para você, o diabo não pode tirar, o mundo não pode roubar. A prosperidade de Deus é eterna. Ele sempre tem mais. Eu te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra. O que é isso? Plano completo. Qual é a aplicação disso para a gente? Deus nos deu uma herança. E Deus nos deu um meio de conquistar essa herança. Deus nos deu a salvação como herança. Mas Ele disse, a salvação só poderá ser conquistada por meio da fé. Aí Ele diz, eu dou a fé para vocês também. Lembra da canção? Pela fé que uma vez nos foi dada, até a fé para crer na obra de Cristo, na obra que pode nos salvar, até essa fé tem Deus como fonte. Eu vim pregar sobre graça hoje. É Deus quem toma a iniciativa de ir a Abraão. Não foi Deus, não foi Abraão que olhou e disse, o Senhor poderia falar comigo? Eu estou tão carente.
Eu estou me sentindo tão sozinho, o senhor poderia vir aqui para a gente bater um papo? Não, foi Deus quem tomou a iniciativa. Foi Deus quem viu a situação de Abraão e disse: eu conheço os meus servos, eu conheço o meu filho, eu sei do que ele precisa. E Deus se apresenta a Abraão. Não foi Abraão quem disse: o que o senhor vai me dar? Como um filho pedindo presente para o pai. Foi Deus quem disse: a sua recompensa será grande. Aí ele tomou aquela palavra e perguntou: o que é que o senhor vai me dar? É uma reativa. É Deus quem disse a Abraão: eu vou te dar um filho, mas eu também vou te dar essa terra que hoje você é um peregrino. Olha o que Abraão pensou. Como é possível Deus me dar essa terra como herança? Ele está cogitando o seguinte: essa terra tem dono. Se eles vendessem, até que eu tenho dinheiro para comprar. O problema é que eles não vendem. Então ele está se perguntando a si mesmo: como é que isso será possível? Aí ele faz uma pergunta para Deus: como eu posso ter a garantia de que o Senhor vai me dar essa terra mesmo? O Senhor pode me dar essa garantia? Versículo de número 8: ó soberano Senhor, como saberei se tomarei posse dela? Aí Deus disse: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro. O que isso significa? A compreensão é difícil para nós, mas Abraão entendeu perfeitamente. Na nossa linguagem atual, era como se Deus estivesse dizendo: Abraão, preencha o contrato aí e traga para mim, que a gente vai no cartório mais próximo, eu reconheço firma e te devolvo o contrato assinado, autenticado. Era isso que Deus estava dizendo. Se por algum momento a dúvida encheu o coração de Abraão em relação a esta promessa da terra, é porque ele não tinha a informação que nós temos. Qual informação temos? O Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O que Abraão não sabia é que aqueles habitantes daquela terra não eram donos dela. O dono daquela terra era aquele que estava falando a Abraão. É a ele que pertence todas as coisas. Escute aqui: se Deus te fizer uma promessa, Ele não é como você que promete algo para o seu filho e precisa ir no mercado mais próximo, precisa ir na padaria mais próxima buscar. Quando Deus te promete algo, Ele já tem na mão para te entregar. Ele não possui apenas a nossa vida, Ele possui a nossa vida, tudo o que temos. Ele possui o mundo todo, Ele possui todas as coisas. Ele é o dono, Ele é o possuidor dos céus e da terra. É por isso que em outro momento Deus disse a Abraão: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? É difícil para a gente, para Deus não. Aí Abraão fez o que Deus disse: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Versículo 10, Abraão trouxe todos os animais, cortou-os ao meio, e colocou cada metade na frente da outra metade. Está aqui a prova de que ele sabia o que Deus estava pedindo. Por que ele sabia? Porque Abraão era um homem de negócios, era um homem de acordos, de alianças. E era assim que se fazia as alianças e os acordos comerciais nos dias de Abraão. Como os 2 negociantes, os 2 que estavam dispostos ao acordo, depois de traçar os deveres, as cláusulas do contrato, eles traziam animais, partiam os animais ao meio. Uma banda
de frente a outra banda, a metade de uma carcaça de frente a outra metade da outra carcaça, um espaço no meio, com sangue correndo dos animais, os animais posicionados, e os dois acordantes passavam ao meio, e com aquela atitude, eles estavam declarando que eu tenha o mesmo fim, que eu tenha o mesmo destino se eu quebrar o acordo. Eles estavam dizendo, enquanto passavam ao meio dos animais, que isto me aconteça, que eu seja partido ao meio, me acabe como esses animais, se eu quebrar a aliança. Abraão já tinha feito isso inúmeras vezes. É por isso que quando ele trouxe os animais, ele já foi logo cortando, posicionando os animais e esperar Deus. Só que Deus não veio. Se Deus disse, olha para os céus e conte as estrelas, certamente era de noite. Se eu conheço Abraão, ele levantou cedo para buscar os animais, e ele não demorou de trazer os animais e cortá-los. Ele não estava fazendo um acordo com qualquer homem, ele estava fazendo um acordo com o possuidor de todas as coisas. Ele não demorou de trazer, cortou os animais ao meio, e a Bíblia diz que Deus demorou tanto de chegar que as aves de rapina começaram a aparecer para comer a carcaça dos animais mortos, e nada de Deus. E Abraão, posicionado como um guardião daquele ambiente, enxotando as aves, e nada de Deus. E fazer isso cansa. O dia foi embora. O texto diz que ao anoitecer, caiu um sono profundo em Abraão, e ele dormiu. E Deus fez isso de propósito. Abraão trouxe os animais e Deus não chega. Abraão cortou os animais e nada de Deus. Abraão posicionou os animais e nada de Deus. Ele só está esperando Deus chegar para ele fazer o acordo mais importante da sua vida, para eles confirmarem o acordo mais importante da vida dele, nada de Deus. E nisso Abraão dorme. E quando Abraão dormiu, ele acordou com uma tocha de fogo passando no meio dos animais. Esta tocha não era outra coisa senão Deus. Era Deus dizendo: Abraão, eu sei que você está acostumado a fazer acordos humanos, onde os dois possuem suas responsabilidades, onde os dois precisam fazer juramento para dar credibilidade, para dar garantia ao acordo. Mas hoje aqui você não vai passar no meio, Abraão. Eu não vou permitir que você faça um juramento que você não pode cumprir, Abraão. Deixa comigo, Abraão. Aqui hoje é comigo. Esse acordo não é de lá para cá, é daqui para lá. Sou eu quem me responsabilizo, sou eu quem assumo as consequências, Abraão. Deus chega e Abraão tivesse acordado, Abraão não demoraria 10 segundos para se levantar e se posicionar no meio dos animais. É por isso que Deus espera Abraão dormir. Diante da sua maior crise, não tente ficar acordado. Vá dormir. O maior presente que Deus deu a Adão, Deus o deu enquanto este dormia. Você sabia que Deus valoriza o sono? Deus valoriza o descanso.
Eu já disse isso aqui, enquanto você trabalha, mas quando você descansa, Deus trabalha por você. O que Deus estava dizendo é: Abraão, você tem parte nisso, mas a sua parte é trazer o contrato, Abraão. Assinar e reconhecer firme é comigo, Abraão. Abraão, reconheça a sua limitação e vá até onde você pode ir. Daqui para frente, Abraão, deixa comigo, eu assumo daqui para frente, eu assumo. Hudson Taylor disse a um amigo, num dia em que ele enfrentava talvez a maior crise de sua vida e do seu ministério, ele confessou ao amigo, tem coisa que a gente só confessa aos amigos. Ele disse assim: eu estou terrivelmente abatido, eu não consigo ler, eu não consigo pensar, eu não consigo sequer orar, mas eu posso crer. A fé talvez seja a única coisa que nos reste em momentos assim, mas é isso que Deus espera mesmo. Ele não está contando com as suas forças. Se você chegou aqui dizendo: Deus, eu estou sem força, está tudo certo, não tem nada de errado nisso, porque a força para executar a obra que Ele garantiu que seria uma realidade da sua vida não provém de nós, provém dEle. Ele só espera de nós fé, ainda que seja uma porção de fé, ainda que seja um pouquinho de fé, é suficiente para Deus olhar e dizer: vejo fé, vejo possibilidade, vejo esperança, vejo condição para fazer o que eu disse que faria, que se nos faltar tudo, não nos falte fé. Eu sei que tem dias que é difícil mesmo, de a gente continuar crendo no plano de Deus. Mas Abraão, no dia de sua maior crise, quem sabe, até aquele momento, ele viu Deus passar extraordinariamente numa tocha de fogo, no meio da escuridão. Não importa o quão escuro esteja o seu dia, Deus é luz. Deus é fogo que ilumina a noite escura. E Ele sempre chega com saída. Ele sempre chega com escape para a gente. Deixa eu te dar um conselho. Escute esse conselho desse jovem pregador hoje. Toda vez que você estiver num beco sem saída, faça o que Deus fez a Abraão. Saia da sua casa, saia do seu quarto escuro, saia do seu apartamento, desça do carro, olhe para o céu. Se for de dia, olhe o tamanho do sol, veja a imensidão azul do céu. Se for de noite, olhe para as estrelas e lembre-se do Deus de Abraão, do Deus que faz a promessa e cumpre, do Deus que não é homem para mentir, do Deus que nunca falhou e nunca vai falhar. Você crê nesse Deus? Se coloque de pé, por favor. Deus está dizendo para a gente: eu já dei garantias para você. Eu fiz a promessa e eu fui bondoso, eu dei garantias. O Espírito Santo em você é uma garantia. O Espírito Santo de Deus no seu interior é uma garantia de que Ele vai cumprir a promessa. Se você crê nisso que Deus disse. Nisso que Deus disse o que agora? Não, nisso que Deus disse em algum momento da sua vida. Eu não sei quando foi, eu não sei o que foi. Deus gera momentos como esses, dias como esses, para
fortalecer a nossa fé. Abraão pensava que a promessa era para aquele tempo e demoraria ainda mais 25 anos. Eu não sei quanto tempo vai demorar ainda, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Deus te trouxe aqui, disso eu tenho certeza. Deus te trouxe aqui, não foi você quem veio, o anjo de Deus te trouxe aqui hoje, para dizer para você isso: eu tenho um plano para você. Os anos passaram, mas o plano não mudou, o plano ainda está de pé. Eu tenho um plano para você e para a sua família. Eu tenho um plano para você e para a sua casa. Eu tenho um plano extraordinário para a sua vida. E não depende de você, porque se dependesse, você já tinha falhado. Mas depende de mim, depende dele. Então vamos cantar essa canção agora, declarando a nossa confiança no plano de Deus.